Olá pessoal, Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios, CEO da Socialis, diretamente aqui em Floripa, na minha ilha, em parceria com Floripa Airport, DVA, BYD e a Kat, que a gente tem ali o Varejo Tech Day nessa semana, então produzindo aqui conteúdo também com convidados executivos do mercado que vão participar aqui do evento. E nós estamos aqui com o Renan, que é Head de Marketing da BYD, num BYD, para a gente falar sobre estratégia de marketing, sobre o mercado e carreira também. Seja bem-vindo aí a mais um episódio. Obrigado, vamos conversar bastante aí. E legal que a gente já está no BYD, já se ambienta e já sente a experiência já do que é já ter sente BYD. A experiência. Já tive a oportunidade de entrevistar o Baldi, que teve um episódio super legal também contando aí sobre a história da BYD, toda essa estratégia. Mas bom, para a gente começar, Renan, conta pra gente quais são teus desafios dentro da BYD, que eu acredito que não são poucos, e as tuas responsabilidades, mas para dar um contexto também, você falou que está há 20 anos no setor, conta pra gente um pouco da tua carreira. Praticamente 20 anos, então comecei lá atrás, em 2005, quando eu resolvi ir para São Paulo, sou do interior de São Paulo, fiz faculdade no ABC Paulista, e desde 2006 trabalho dentro de montadoras, entre idas e vindas, um tempo fora, nos motivos trainees, mas basicamente a carreira com mais de 15 anos dentro de montadoras. Então estou um pouquinho acostumado a esse mercado automotivo. Quando a gente fala, eu acho, de desafios, o que a gente já criou, eu acho, nos últimos 3 anos, eu praticamente um pouco mais de 2 anos dentro da BYD, a gente alcançou números extraordinários. Eu acho que a gente sai de 1.000 carros há 3 anos atrás, em julho de 2023, e alcançamos ontem a marca de 300 mil carros no país. Que bacana. É recorde atrás de recorde. É recorde atrás de recorde. Então hoje, fora da China, a gente é o mercado mais relevante para a BYD. Então significa muito a gente chegar nesse número, significa muito a gente ter todo esse tamanho no Brasil e representar o que a gente vem representando, vem crescendo e construindo no Brasil. Então hoje é uma marca que se estabeleceu, não é mais uma entrante. Então a percepção do consumidor vem mudando, já mudou, né? Uhum. Mas vem mudando, e a gente não só mudando a concepção do consumidor, mas sim do mercado todo, né? Devido provavelmente às nossas tecnologias, às nossas precificações dos produtos, o que a gente entrega, fez com que o mercado se mexesse. Então não foi só a gente que ganhou, o mercado inteiro ganhou, o consumidor final ganhou, com outros produtos que vêm a ter uma qualidade melhor devido a gente puxar a nossa régua para cima. Então acaba puxando todas as outras. Então o nosso desafio hoje é alcançar ainda mais o público, trazer ainda mais produto bom. Hoje a gente está com um portfólio bastante legal, são 15 veículos. Eu ia perguntar isso, que eram quantos veículos no total? Hoje a gente tem 15. O último lançamento recentemente, o nosso primeiro carro híbrido flex do Brasil. A gente lançou o nosso Atto 2. A gente lançou agora em junho, e as entregas começam entre agosto e setembro, que já é um sucesso. A gente muda de patamar porque a gente encaixa o produto à realidade brasileira, que é a possibilidade de utilizar o combustível etanol ou álcool, que é basicamente o produto que nasceu no Brasil, foi feito para o Brasil, e é o que o brasileiro conhece há muito tempo. Então a gente se encaixa, e isso é reflexo do que a BYD vê no Brasil, a importância que a BYD China, a BYD global, vê no Brasil em transformar um produto com a cara do brasileiro somente para o Brasil. Então toda essa tecnologia transformada em um produto, e a gente desenvolve isso justamente para o mercado brasileiro, porque a gente entende que é isso que o consumidor quer, é isso que o consumidor procura, e a gente agora passa a jogar em outro nível, agora também com a nossa fábrica em Camaçari, quase pronta as próximas etapas aí de estamparia, soldagem. Então a gente muda o patamar de jogo. Hoje a gente está no modelo mais SKD, semi-knockdown, e a gente vai mudando. Essa transição, essa vinda da tecnologia da China para a implantação no Brasil leva tempo, mas uma vez que esse tempo seja consumido e a gente tenha tudo pronto no Brasil, na Bahia, e mais especificamente, aí a gente vai trazer ainda mais benefício e muito mais volume, muito mais trabalho. Hoje a gente é exportador de carro. Quem diria que de 3 anos a gente era importador, hoje a gente exporta nossos veículos montados aqui no Brasil para o México.
Então, bacana. Você vê o que a gente construiu ao longo desses pouco mais de 3 anos aí. Você tá na BYD desde quando? Desde fevereiro de 2024. Desde 2024. Então, ele 2 anos, né? 2 anos e pouco. 2 anos e pouquinho, 2 anos e pouquinho. Quando você entrou na BYD, o que você viu? Qual era o cenário comparado com hoje, assim? Porque vocês tiveram um crescimento acelerado também. Queria que você contasse. Assim, entrei na BYD, era assim, agora estamos assim. Cara, eu acho que eu sempre trabalhei em indústria bastante tradicional. Eu vim de uma japonesa, então eu conheço o mercado tradicionalmente do que já era feito há muitos anos. E eu cheguei na BYD até com... Era uma proposta muito boa, lógico, um desafio muito interessante. Era uma empresa iniciante, tinha acabado de lançar o BYD Dolphin Mini, naquele momento, aquele barulho que fez dentro do Luciano Huck, foi um sucesso ali já de começo. Eu falei, cara, quer saber, tô aqui parado aqui, sempre fazendo as mesmas coisas, vamos fazer uma coisa diferente, né? Aceitei essa proposta e vi uma empresa que estava começando. Então, praticamente 6 meses de operação ali, começando a vender carros em um volume mais elevado, mas basicamente dentro de uma startup. A gente sempre se classificou como uma startup aqui no Brasil, não só no Brasil, até o fato da China, apesar de ser hoje a montadora que mais vende carro na China, é uma empresa muito nova. Então tem muita coisa a ser desenvolvida, muita coisa sendo em desenvolvimento. Então é a mesma coisa aqui no Brasil. A gente pegou basicamente tudo do praticamente zero, e a gente foi construindo passo a passo, muita tentativa e erro. Esse é o grande diferencial, a gente vai falar bastante sobre erros e aprendizados aqui que a gente quer saber. Então isso é bastante gratificante, ver tudo que a gente fez durante esses 2 anos e meio, os últimos 2 anos e meio, 3 anos. É muito bom de ver que o produto foi muito bem aceito, toda a nossa estratégia que a gente sua bastante para trazer para o Brasil, para o brasileiro, tá dando bastante certo. Não, perfeito. E bom, falando de estratégia, a gente quer saber, né? Vocês têm desde Globo que vocês fizeram, desde creators, micro-influenciadores, influenciadores, celebridades, eventos. Como que vocês hoje organizam a frente de marketing do ponto de vista de iniciativas, estratégias já que deram certo e que foram comprovadas e estratégias novas que vocês estão testando, por exemplo? Queria que você contasse um pouquinho. Bom, eu acho que toda a construção de marca, ela é baseada, alicerçada dentro de uma construção de como eu posso falar, confiabilidade. Né? Legal. Então, a confiança, o brasileiro é um povo bastante desconfiado, né? A gente vê isso o tempo todo. Então, trazer essa confiança no nosso produto, a desconfiança que a gente era só um entrante, a gente era só um chinês, até eu, fora da BYD, lá há 3 anos e meio atrás, pensava que talvez um carro chinês não fosse o melhor dos mundos. Eu vi carros chineses entrando em outra montadora que eu trabalhava também, a primeira entrada dos carros chineses. Tinha um preconceito absurdo. Exatamente, dentro de uma montadora americana. Então eu vi isso acontecendo já desde o início, e a gente basicamente também tinha um preconceito, porque é meio que a cultura do brasileiro, né? De pensar alguma coisa antes de realmente ver como funciona. Então, quebrar essa barreira foi o nosso grande desafio. E como a gente faz isso hoje? A gente não pode falar que a gente é bom só sendo bom, né? Falar por falar, todo mundo pode falar, né? Tem que mostrar. Então a gente tem que mostrar. E é um ponto muito importante, foi as alianças que a gente criou, tanto com influenciadores, tanto com canais de mídia. A gente mostrou o nosso produto, a gente foca muito em experimentação, porque a gente acha que é isso que faz o diferencial. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa, tanto no meu ciclo quanto fora do ciclo, de todas que eu converso. Então, dentro do marketing a gente conversa com muitos veículos, etc. Todas as pessoas que entram dentro do BYD hoje falam, eu não acredito que o carro seja tão bom assim, o carro é impressionante, nunca vi um carro nesse nível. Então a gente vê isso no dia a dia. E construir isso é o que fez com que a marca fosse degrau a degrau chegando onde a gente está hoje. Eu acho que o ponto-chave foi a experimentação e dar voz a quão bom a gente o que a gente trouxe para o mercado aí, usando diversos influenciadores. E não é questão, eu acho, só de pagar o influenciador, né? Lógico, ninguém trabalha de graça hoje no mundo. Mas eu tenho por mim que, se não todos, mas grande parte dos influenciadores, de pessoas que trabalham, usam sua imagem, querem atrelar sua imagem a um produto bom.
Né? Não, gera confiança, ainda mais no momento que a gente está hoje, né? Exatamente. Senão não é um negócio que você vai falar agora, daqui 6 meses alguém vai te cobrar, pô, e aquilo que você falou lá tá errado. Então a gente construiu isso de uma forma bastante eficaz. Hoje, naturalmente, não só influencers, eu acho que todas as pessoas que usam o nosso produto também se tornaram defensores da marca. Então, você pega hoje um Uber, um cara que essa parte de engajamento ela é cada vez mais relevante do ponto de vista de marketing. Exatamente. Então a gente tem muito defensor da marca. Lógico, existem muitos haters ainda, existe muita notícia ruim ainda sobre a marca, mas a nossa comunidade, o que a gente criou ao longo desse período, trabalha em nosso favor para que a gente possa ultrapassar essas barreiras e desmistificar todos os... a identificação no Brasil, né, como um todo. Exatamente. E quando você fala de comunidade, hoje quais iniciativas que vocês têm olhando para essa comunidade? Seja de clientes, defensores, do universo mesmo, do automotivo? Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Hoje a gente trabalha com todo tipo de comunidade, na verdade. Então a gente, desde ESG até pessoas que falam de moda. E a gente entende que o público esteja em diversos locais. Lógico. Até o pessoal de marketing aqui gravando com o podcast, né? Exatamente. Então não é só falar de carro por carro, né? Isso aí a gente já está numa fase final, de repente, de uma pessoa que esteja procurando aquilo, ou apaixonados por carro, né? Eu sou um desses, até pelo fato da minha carreira ser toda em base disso. Mas criar é o awareness, né, que a gente chama, que a gente fala bastante no marketing, que a marca existe, que a gente tem um produto que chama atenção, que é bom e que traz o que o público quer, né? Eu acho que o público também criou uma diferenciação dos produtos do que a gente tinha 5 anos atrás para o que eles querem hoje. É muito diferente, né? Você lembra antes da pandemia o que a gente tinha no mercado e hoje a exigência do público. Então a gente fala com todos os públicos porque a gente sabe que uma hora ou outra essa pessoa vai ser o consumidor final, né? Então a gente procura, vou falar de e até etapas da jornada de maturidade também, né? Passa. É um processo. A compra de um carro não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa de comprar um batom, de comprar uma garrafa de água, né? Então é um bem caro. É uma conquista, né? A gente fala, assim como o imóvel, é uma conquista para o brasileiro, né? Esse é o perfil do consumidor brasileiro e passa por um processo de escolha bastante grande. Hoje, na média ali, a gente fala de mais ou menos 6 meses, né? Entre a primeira decisão em pensar em comprar um carro até a compra efetiva são 6 meses aí, na média. E falando disso do ciclo de venda, acho que é interessante até perguntar, porque a gente fala muito sobre funil, né? E aí a morte do funil de marketing, enfim, vários pontos. Como que vocês olham para a estratégia como um todo, olhando para a jornada do cliente, né? É uma percepção mais de pontos de contato, engajamento, flywheel, funil? Como que você vê, assim? Eu não penso, talvez, que o funil tenha morrido, como diversas pessoas falam, até pelo fato de ser basicamente um funil, né? A gente cria uma comunidade, cria uma base que é onde a gente vai trabalhar. Lógico, a base não é mais linear, o funil não é mais linear, né? Então ele passa por diversos pontos que antes era muito fácil de definir, hoje é muito mais complexo. Mas ainda é um funil porque hoje os resultados basicamente que a gente tem quando a gente fala de marketing na BYD é em função dessa criação dessa base forte. Então a gente alimenta muito a base, a gente trabalha muito hoje awareness na marca, e quando a gente fala de consideração, a gente vem trabalhando muito também, o que acaba dando um resultado bastante positivo. Quando a gente, só como exemplo, quando a gente fala de conversão, eu vim de outras montadoras, eu conheço o percentual de conversão de outras montadoras. Então a gente está falando de 4 vezes mais conversão em comparação com outras montadoras tradicionais, hein? Não qualquer montadora. Já muito bem estabelecidas, que eram referências para mim. Hoje a gente conseguiu, graças a essa gestão, toda essa estratégia que a gente faz de topo, trazer, no fundo, pessoas muito mais qualificadas, que já entendem de carro provavelmente muito mais do que o vendedor na ponta. Então, e já vem como sendo defensores da marca antes de ter o produto. Então a gente... E a pesquisa acontece antes de chegar na concessionária para compra. Bem antes. Eu conheço diversas concessionárias, diversas lojas, praticamente todos os vendedores falam, tem muita gente que chega aqui que sabe mais do carro do que a gente.
Olha, Então é um negócio surreal. Então isso eu acho que é reflexo do que a gente monta, do que a gente traz no mercado. A gente tenta disponibilizar toda a informação, porque a gente sabe que o carro elétrico por si só, o carro híbrido, é uma tecnologia nova e coisas novas trazem muitas dúvidas, né? Então a gente tenta ao máximo trazer o máximo de informação possível e mostrar o quão bom é o carro também, né? Quando a gente fala de custo de operação de carro, a gente está falando de um custo de operação de 6 vezes menor do que um carro a combustão. Nossa. Então, por quilômetro, quando a gente fala de quilômetro rodado, né? Por real gasto. Então são 6 vezes menos. Então é muita coisa que a gente precisa desmistificar e trazer, e a gente consegue traduzir isso, criando essa base, convertendo essa base toda, quando a gente fala para descer para consideração, já com mais noção do que está acontecendo. Mais maturidade sobre o assunto, né? E mais decidido, né? Aí chega no final da base, ele já está mais decidido do que ele quer, para onde ele vai. Então, por isso eu acho que a gente tem resultados excepcionais hoje na BYD. Bacana. E bom, a gente tem a China como uma grande influência aí na construção da estratégia de vocês. Queria que você contasse os desafios, mas também as oportunidades, né? Dessa relação Brasil e China na construção de estratégias, enfim, como que funciona na prática, até para tirar as dúvidas da nossa audiência aqui. Bom, a China tem o marketing da China totalmente diferente do restante do mundo, Eu imagino. Né? Acho que hoje eles nem usam agência. E do Brasil, assim, então, que é o país do meme, imagina. Exatamente. Então, existe uma diferença de cultura brutal, mas eu acho que trabalhando em sinergia, a gente consegue chegar no denominador comum, né? A gente une muitas forças, então a gente depende muito da China, né? Então, desde criação de asset, que a gente não tenha no Brasil, o time da China está sempre disponível, então a disponibilidade deles, a vontade de fazer as coisas acontecerem, que é um perfil chinês de fazer acontecer, ajuda muito a gente, né? Então acaba somando bastante para a gente criar, desde peça criativa até uma estratégia que traga uma visão um pouquinho diferente do produto, porque até pelo fato deles conhecerem, eles terem a tecnologia um pouco mais avançada do que tem lá na China. Por exemplo, o carregador, o Fast Charge nosso, que carrega o carro em 5 minutos, é uma tecnologia que foi lançada lá na China agora. Está chegando para o Brasil agora. Legal. Mas eles trazem todos os insumos, tudo que a gente precisa para que a gente monte a nossa estrutura aqui. Então, trabalhar em conjunto é sempre um ganha-ganha, né? A gente soma forças e eles acabam aprendendo com a gente também, né? Porque o Brasil é bem diferente. Eu imagino como que você deve levar algumas informações para eles. Então, aqui no Brasil, tá vendo esse meme? É isso aqui que funciona. E até o consumo, quando a gente fala de mídia, a gente sabe como a China funciona e a mídia deles... Nem o TikTok é TikTok lá, né? Tem outro nome lá. Então é completamente contrário. Então explicar como é que funciona o Brasil, como é que funciona o brasileiro, qual que é o hábito de consumo do brasileiro, é um desafio diário, mas eles aceitam muito bem, uma vez que a gente traga resultados, e a gente vem trazendo resultados. Então vem dando certo batendo recordes, né? Essa relação. E bom, temos aí aprendizados, temos acertos e os erros, hein? Conta aí pra gente um pouco dos erros, das dores de cabeça, no sentido assim, cara, isso aqui foi uma experiência que a gente teve, um teste que a gente teve que deu errado e que nos ensinou isso aqui. Conta aí pra gente um pouco dos bastidores. Cara, quando a gente fala de BYD em si, até pelo que eu acabei de falar, eu acho que chinês é um constante erra e acerta, né? Então não tem preguiça de errar, não tem medo de errar e não tem preguiça de começar de novo. Então eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem. Errou, começa de novo, mas dá a possibilidade de errar, e foi assim que a gente construiu o que a gente tem hoje. Então hoje, quando eu falo de melhor aprendizado que eu tive na BYD, é esse, erros e acertos. E quando a gente fala de erro, o que a gente errou, é muito difícil falar o que a gente errou, porque a gente acaba acertando depois, porque a gente corre atrás para fazer durante o tempo. Exatamente. Mas eu acho que o maior, não erro, mas o que a gente mais aprendeu nesses últimos anos foi como usar as ferramentas, os canais de mídia e tudo que a gente tem da maneira mais eficaz possível. Isso legal. Foi a base de muito erro e acerto. Hoje, quando a gente fala de determinado canal de mídia, vamos dar um exemplo, o TikTok, ele é muito bom em alguma coisa, mas talvez não seja bom em outra. Então a gente consegue hoje flexibilizar e dar o direcional que a gente precisa em cada um dos veículos. Hoje posso te falar que a nossa eficiência, quando a gente fala de veículo, é muito alta, porque a gente, lógico, a gente tem um investimento bastante grande, porque custa muito dinheiro trabalhar mídia no Brasil, mas a gente consegue usar ela de uma maneira eficaz.
Isso não veio à toa, lógico que a gente errou Sim. muito no começo, a gente talvez tenha utilizado o dinheiro talvez errado no começo, mas a gente foi aprendendo e foi fazendo da melhor forma possível, e hoje eu posso garantir que pelo menos, se não todo, mas grande parte dos brasileiros já sabem o que é BYD, o que a gente faz hoje. E bom, você lidera ali algumas frentes de marketing dentro da BYD. Queria que você contasse um pouquinho das tuas aprendizados também de carreira e liderança, né? Você trabalhou em outras marcas, até mais tradicionais, digamos assim, que estavam bem estabelecidas. O que cada marca acabou te ensinando para hoje estar também como líder ali na frente de marketing da BYD também, de diversas áreas? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Cara, o que eu acho que eu mais aprendi nesses anos de carreira é ser cabeça aberta para tudo. E conseguir entender cada problema e direcionar ele de uma maneira diferente. Nem tudo é igual, nem toda montadora é igual, nem todas as pessoas são iguais. Então, acho que ter flexibilidade, ter a oportunidade, como eu falei, de errar e acertar é excepcional, é único você poder fazer isso, ter espaço para fazer isso. Não é toda a companhia que vai te deixar fazer isso, mas isso te faz crescer, isso cria o que a gente chama de casca, né? E isso só enrijece toda a sua estratégia de uma forma única e que você tenha mais força para trabalhar um resultado muito melhor. Então, eu acho que ter flexibilidade, ter cabeça aberta ali para diversificar, para buscar algo novo é essencial. Fazer sempre mais do mesmo, você acaba ficando estagnado, né? Uhum. Talvez outras montadoras hoje estejam passando por isso, por não ter aberto a cabeça. Uhum. Eu aprendi isso lá atrás, já fui trainee, já errei muito, já acertei, mas eu aprendi que ter a cabeça aberta, aceitar desafios, principalmente aceitar desafios, ou que o novo, não ter medo do novo é essencial. Legal. Principalmente a carreira que eu sou engenheiro, né? Então... Então eu não sou um comunicador em si, então eu vim da engenharia, o meu sempre foi o preto no branco, engenharia de produção. Então eu sempre tive o preto no branco, né? É perto da administração, vai. Não fala isso. Eu sou administradora, pô. Mas é que muitos engenheiros vão para esse rumo, né? E eu acabei indo, né? No ramo de comunicação. Mas ter essa... Então, para mim, sempre foi tudo muito certo, né? 2 são 4. Mas nem sempre, né? Então, a gente entender que as coisas são diferentes, que fazer alguma coisa de uma forma diferente pode trazer um resultado diferente. Muitas das vezes bom, muitas das vezes novo. E traz um novo perfil para você, né? Um novo olhar para tudo que você faz. Sim. Então, acho que é essencial. E assim, a gente tá vivendo um momento que eu tava falando aqui com o Bruno também da Ering, e falo muito com muitos profissionais, que é um momento do marketing e do mercado que a gente vê uma novidade a cada 15 minutos. Uma IA nova, uma tendência nova, uma trend nova. Como que vocês equilibram, assim, as novidades com também fazer o básico bem feito? Como que um executivo... se blinda de coisas que podem ser ruído, mas ao mesmo tempo estar aberto ao que pode ser diferente, inovador, novo. Se é que vocês têm essa gestão, a tua própria visão como carreira, assim. Temos. Talvez eu seja um ponto fora da curva, né? Eu gosto muito do novo, né? De tentar coisas novas. Então eu sou sempre aberto, eu costumo falar com veículos, parceiros que trabalham com a gente. Cara, eu não quero, dar um exemplo aqui, falar de inserção numa TV, inserção no meio de um jogo de futebol, simplesmente falar da marca ali, ou colocar minha marca atrás de um podcast. Isso para mim então o formato não muda nada. Faz. Isso para mim não muda nada. Lógico, tem o seu benefício, mas para mim é o mais do mesmo, é o que todo mundo faz. Então eu sempre procuro trazer... Pessoal, vamos pensar em coisas novas, vamos trazer uma visão diferente. Você conhece seu veículo, você sabe o que funciona no seu veículo. Traz isso pra gente. Traz um case de sucesso, vamos tentar replicar para a nossa marca, para a BYD. Então eu sempre procuro buscar coisas novas. Então talvez isso seja um ponto fora da curva, mas com toda certeza, antes de qualquer coisa, fazer o básico bem feito. Sim. Tem tudo já organizado, pronto, agora vamos diversificar agora as ideias, assim. E tem alguma estratégia hoje, tendência, ou que estão falando no mercado que você está achando meio bobagem, assim? Digo assim, não bobagem no sentido, claro, que não pode ser testado, assim, mas tem alguma falácia hoje do mercado que você vê, gente, eu acho que isso aqui não faz sentido, a gente tá perdendo tempo nisso aqui, acho que foquem mais nisso aqui. O que você acha? Cara, eu não acho que tenha
alguma coisa que seja, como eu falei, eu gosto de coisas novas, então nada que é novo pode ser testado em diferentes culturas e formatos. Exatamente, então não acredito que tenha alguma coisa que possa dar errado no final. Isso são crenças, né? Mas de uma maneira geral, como você falou, tem muita coisa vindo, né? Sim. A gente está no começo da IA. Sim. Eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia, ver o que o Google, por exemplo, está trazendo para o mercado. Então, eles estão extremamente focados em IA. Então, não pode ser uma coisa que, é uma coisa passageira. Sim, porque é uma empresa, uma das maiores empresas do mundo, focando só em uma coisa. Então, por mais que muitas pessoas ainda achem que isso seja passageiro, ainda vem com muita força. Hype, talvez não do jeito que a gente usa, porque brasileiro usa as coisas de um jeito bastante diferente, né? Vira um amigo único. Pessoal. Quando a gente fala de IA, é meu amigo pessoal. Mas a IA vai muito além disso, né? Não é só você digitar lá, eu queria saber o que eu faço com esse problema. Não, vai muito além. Então, no uso do dia a dia, eu acho que vai se tornar essencial. Não acho que é uma falácia, muitas pessoas ainda desacreditam nisso, mas vem com bastante força, até pelo fato do que eu vi nas apresentações dos grandes veículos, de como eles vão implementar e como estão utilizando a ferramenta. De novo, dando um exemplo do Google, eles estão implementando o IA deles, né, o Gemini, em todas as suas plataformas. Então, vem com bastante força, desde celular até o próprio browser da internet, com a IA já implementada lá dentro. Então, vem com tudo, não acho que seja uma falácia, mas também a gente tenta, vamos usar, vamos ver como a gente pode usar isso daí da melhor forma possível para o nosso negócio, né? Sim, eu tive a oportunidade de ir pro Dreamforce no ano passado, a convite lá da Salesforce, a gente até tem alguns episódios lá no Marketing Negócios, e sobre essa era agêntica que a gente está vivendo, né? Então, agentes de AI, como isso vai mudar a forma como a gente consome. Então, acho que é muito interessante. E eu até ia te perguntar, assim, como vocês estão utilizando a inteligência artificial dentro da BYD? Se você tem alguns cases e exemplos práticos, assim, tanto da tua frente ou também dentro da empresa. Cara, eu acho que a gente não é... Primeiro, eu acho que a BYD não é uma empresa montadora de carros. A gente se classifica uma Green Tech, uma empresa de tecnologia, antes de qualquer coisa. E a gente não pode falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial. Claro. Então, hoje, praticamente tudo que a BYD faz tem inteligência artificial. A gente usa isso no dia a dia, desde conversa com o nosso chatbot, vamos dar um exemplo, até os carros dando sozinho, que eu presenciei lá na China. É uma coisa surreal. Né? Se funcionaria no Brasil, tem muita coisa para acontecer ainda, mas é uma coisa fora do mundo. Então, a IA se faz presente em praticamente tudo que a gente usa, desde gestão de dados, como a gente vê os dados de tudo que a gente faz, dá vazão a tudo que a gente faz. A gente é uma montanha de informação, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E, sinceramente, é meio que impossível a gente dar conta de tanta coisa sem, talvez, uma IA, uma inteligência por trás disso tudo, né? Uma montanha de informação, dados, etc., que sem IA. A gente começou nisso lá atrás, não sei se você lembra, quando a gente tinha o Excel, aí eu como engenheiro, né? Então sempre foi com o Excel, fazendo os VBAs da vida. Olha onde a gente saiu o VBA. Depois é pro BI, enfim. BI, e hoje a gente está no IA, que é só digitar alguns comandos e a gente consegue chegar onde a gente está muito mais fácil. Então é uma evolução e é inevitável. A BYD por si só, por ser uma empresa de tecnologia, a gente tem tudo dentro desde a gestão do carro até na gestão do dia a dia dos nossos negócios. E bom, tem uma perguntinha que a gente tem como padrão em nossos episódios do Marketing Negócios, que é: qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? Então, Renan, nos traga o pior e o melhor conselho que você já recebeu aqui para nossa audiência. Bom, eu acho que o pior conselho que eu já recebi são as pessoas negativas que falam: não tente. Ótimo. Não tentar... Ou vai dar errado. Vai dar errado é muito comum, né? Mas o não tente, cara. Eu, na minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar fora, então já passei por coisa boa, já passei por coisa ruim. Talvez se eu não tivesse tentado lá atrás, não estaria aqui hoje. Ou talvez, se não tivesse tentado, não conseguiria alcançar na minha carreira o que eu já alcancei. Lógico, tem muita coisa para alcançar ainda. Então, eu acho que esse é o pior conselho. E o melhor conselho, eu acho que foi quando eu era um recém... Tava me formando. Trainee?
trainee foi minha possibilidade de morar fora do Brasil. Eu acho que, Legal. Morou cara, onde? eu era um cara do interior, né? Sou um cara do interior ainda, né? No interior de São Paulo. E eu sempre fui muito caseiro, gostava muito de ficar em casa, gostava muito dos meus amigos, da minha terra. E é um baque, né? Mudar, mas muita gente falou, vai, é a oportunidade que tem. Naquela época eu lembro que eu fui a única pessoa, o único estagiário na época a ser convidado. Isso foi Legal. por Mas você foi pra por onde? ser chato, pra Alemanha. Na Alemanha. Legal. Então foi questão de ser chato mesmo, né? De tanto ser chato com os alemães lá, falar, pô, me arrumou um trabalho aí, eu quero ir pra aí, consegui. No começo Meter a tinha cara. medo, sem falar língua. Hoje Olha. eu consigo falar algumas coisas, de muito tempo atrás, mas sem falar língua, sendo um caipira do mato, acabei indo. E hoje eu acredito que seja o alicerce para tudo que eu construí até hoje aqui na minha carreira, profissionalmente. Então é muito legal. Que bacana. Renan, muito obrigada pela conversa. Acho que é muito bacana estar aqui no BioID, falando sobre a estratégia de BioID, e aqui em Floripa, que está um pôr do sol bonito, aqui também na ilha. E quem quiser acompanhar o Renan, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Acompanhem também, né, a vertical de varejo da CAT, Varejo Tech Day, que vai acontecer essa semana. Hoje temos um jantar aqui que vai acontecer também. E aí fica o convite também para acompanhar as marcas aqui parceiras da CAT. E em breve mais um episódio. Obrigada, Renan. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até Obrigado. mais.